Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 60. A Gênesis capítulo 2, a visão de Deus é o tema. Então, continuando aqui. Então, nós vemos os efeitos da parte, mas não vemos o fluido que a transporta, né? Nós já tratamos aí a respeito do Covid, só que a gente usa esses termos assim, Covid, essas coisas, para simplificar para as pessoas. Porque, por exemplo, uma simples gripe. Se você chega numa casa onde tem alguma pessoa gripada, você sabe que no ar todo ali o ambiente está infectado do vírus da gripe. E que você está sujeito você contrair o vírus. Agora, se você estiver com a tua imunologia, né, bem fortalecida, você não contrai, né? Olha só para você ver. Eu tive a oportunidade, isso aí não é autobiografia. Eu tive a oportunidade de, na fase mais difícil do Covid, eu tive a oportunidade de socorrer várias pessoas com Covid. Inclusive meus filhos, carregar meus filhos para baixo, para cima e tal, e tal. E para você ver, eu não contraí Covid naquele período. Quando eu viajei e tal, para outras cidades, é que eu vinha contrair o Covid. A primeira vez que eu contraí o Covid, eu desencarnei. A segunda e a terceira, eu já não desencarnei mais. É brincadeira. Então, por exemplo, um hospital. Por que eles dizem assim? Infecção hospitalar. Quando o paciente contrai uma infecção hospitalar, quase sempre nem os médicos sabem que tipo de vírus, né, de bactéria o paciente contraiu. Por quê? Porque existe um nome que se chama mutação. Chama-se mutação. Isso significa que a proliferação é tão grande ali, naqueles ambientes de vírus, que ocorre uma mutação entre eles. Quando a pessoa contrai uma bactéria, um vírus, né, uma infecção hospitalar, os médicos sofrem, coitado, para poder descobrir que vírus que é, para poder eliminá-lo através dos antibióticos e tudo mais. Mas, veja bem, nós não podemos ignorar a presença daqueles vírus hospitalar. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Olha só para você que interessante. Kardec ele vai de uma bactéria a uma galáxia ao mesmo tempo. Ele vai de um fluido a uma galáxia ao mesmo tempo. Porque existe, né, as galáxias, existe todos os corpos, né, os corpos celestes, vamos dizer assim. Existem todos os planetas, os sóis, enfim, os meteoros, os meteoritos. Existe, né,
a lei da gravitação. Mas nós vemos essa energia, nós vemos esse fluido, nós não conseguimos ver. E outra, é preciso dizer isso, que os cientistas, eles sabem que existe a lei da gravitação, né? Mas eles não conseguiram até o ano de 2023 um aparelho que pudessem eles visualizar esse elemento no ambiente. Não é verdade? Analise só para você ver. Então isso é a lógica, isso é o bom senso, isso é fato. Às vezes as pessoas não admitem porque elas não querem raciocinar, não querem analisar. Então olha só para você ver. Vemos os corpos em movimento, quer dizer, os planetas, o sistema solar, as galáxias, né? Sob a influência da força da gravitação, não é? Mas não vemos essa força. Essa força ainda não foi detectada por ninguém. Por exemplo, outro item agora mais interessante que me veio à mente aqui agora. Você vai andando na rua e de repente vem um vento, bate em você assim, que se você não tomar cuidado, o vento te joga, né? Te joga no chão, derruba teu chapéu, enfim, suja você tudo de poeira, vento. Eu quero que você fixa esse nome aí, vento. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Ninguém nunca viu o vento. E olha que aqui na Terra, em matéria de tecnologia, a ciência está muito avançada. Mas até hoje eles ainda não criaram um aparelho que pudesse armazenar o vento ao ponto das pessoas poder vê-lo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você vai andando na rua, você de repente bate aquele ventinho gostoso, você fala assim, que ventinho gostoso. Mas você não consegue vê-lo. Agora, não é porque você não consegue vê-lo que você vai ignorá-lo. É a mesma coisa Deus, nesse sentido, para esses que não conseguem se compenetrar ao Criador. Não é porque você não consegue, no corpo físico, ver Deus, que Ele não existe, que você vai ignorá-lo. Que até ignorá-lo é um direito teu. Mas é preciso entender que na lei de causa e efeito você é que sai prejudicado depois. Então, não é porque você, depois que desencarnar, também, dependendo da sua condição, você não vendo Deus, que você irá ignorá-lo, que ele não existe. Porque o mais importante é você saber que tudo existe sob o amparo e proteção de um ser que, de acordo com o nosso nível evolutivo,
nós o desconhecemos. Mas o mais importante é você saber que você existe, que você é amparado, é protegido. O mais importante é você saber que, vamos dizer assim, exala desse Criador apenas o amor. Exala-se do Criador apenas o bem, o amor incondicional. Não exala do Criador o mal, porque o mal não é de natureza divina. O mal nós podemos dizer, de acordo com o que Chico Xavier nos disse, que é o amor que se deturpou. É o amor que se corrompeu. Você entendeu? Então nós precisamos entender essas coisas. Então, vemos os corpos em movimentos sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Então você observa que o tema é a visão de Deus. E que Kardec, deparando com algumas interrogações das pessoas, se Deus está em toda parte, por que não vemos? Vemo-lo quando deixarmos a Terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. Aí Kardec, ele continua. A primeira é fácil responder, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Então você observa que até aqui nós tratamos, nessa questão 31, nós tratamos dessas percepções dos órgãos visuais, dos órgãos físicos, dos olhos físicos, da matéria, né? Quando a pessoa não consegue se compenetrar. Agora é aquilo. Será que, de fato, algum ser no universo, nos universos, eu já vou adiantar alguma coisa aqui para você. Será que algum ser nos universos e por todas as dimensões, por toda a eternidade, será que algum ser consegue ver Deus? É lógico que sim, mãe. Mas veja bem, eu já vou te esclarecer. Não espere que esses seres verão Deus numa forma de um pássaro, na forma de uma montanha, ou eles vão ver Deus na forma de um sol que reluz ao ponto de deixá-los cegos. Não. Existem seres no universo que vê Deus de uma forma diferente a que todos nós vemos, enxergamos. Porque por mais que eu consigo ver Deus, me compenetro, converso com Ele, sinto Ele na natureza dele e tudo mais, tenho essa minha sensibilidade, mas eu ainda sou assim muito limitado, muito pobre em faculdades. Eu não tenho essa sensibilidade que esses ministros, arquitetos, sideral, eles possuem. É a desigualdade evolutiva, a gente tem que reconhecer isso. Reconhecer isso é uma virtude que poucos possuem. Então você consegue entender com todo respeito que Jesus, ele tem uma visão de Deus melhor que a nossa. É óbvio.
pois até então Jesus, aqui na terra, se serviu de médio de Deus. Hipólito Leon Denisard Rivail, médium de Jesus. Você sabia dessa também? Todo dia uma novidadezinha, né? Uma coisinha nova surge, né? Hipólito Leon Denisard Rivail foi médium de Jesus aqui na Terra para poder compilar a doutrina dos Espíritos. Só Jesus mesmo na condição de o protetor maior, o guia maior de Kardec. Para Kardec conseguir fazer o que ele fez, porque, vamos usar aquele termo, Kardec ele não fundou uma doutrina. Kardec não fundou doutrina nenhuma. Pior que tem uns... Eu vou usar um termo pejorativo que tá na garganta. Mas esse eu vou dizer. Tem uns babaca aqui no Brasil que andam dizendo que Kardec foi o fundador do Espiritismo. São os babaca. Não sabem nem a hora que estão com fome. Para não falar outras coisas. Deixa pra lá. Não vale a pena. Então, você já entendeu. Kardec não foi o fundador. Kardec não foi o criador, ele não foi o fundador do Espiritismo. Kardec foi o codificador. Kardec foi o compilador. Foi passado a ele todo o material, ele analisou tudo. Foi passado. Você entendeu? Chegou até ele o material. Em momento algum ele inventou o que a doutrina contém-se nas obras da doutrina. Kardec não inventou o Livro dos Espíritos, Kardec não inventou o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não inventou a Gênese. Foi tudo passado pelos bons espíritos. Ele apenas compilou, analisou tudo com o bom senso dele, que ele era o bom senso encarnado. Analisou tudo, pesquisou com os espíritos, pesquisou, juntou tudo certinho. Pronto. É a mesma coisa eu pegar um livro que eu psicografo e falo para você assim, ó, não, que eu psicografo não. Eu escrevo um livro de minha autoria e misturo tudo quanto é as páginas. Tem 200 páginas, eu misturo elas todas, como se fosse um quebra-cabeça. E peço para você, falo assim, ó, transforme em um livro essas páginas aqui. Aí você olha e fala, mas qual que é a página número 1, a número 2, a 20ª, a 40ª, a 50ª? Se vira. Se vira. Agora, eu digo para a pessoa assim, se vira. O que os bons espíritos não disseram, isso é termo meu, tá? Mas eu vou dizer para você assim, se vira, isso é só para você entender. Vou dizer para você, se vira, mas a hora que você tiver dúvida, me procure que eu te esclareço. Foi o que aconteceu. Aí você começou lá. Você estudou, você leu todas as páginas, daquelas 200 páginas. Aí você descobriu a página número 1. Aí você vai lá e escreve. Página 1. Estudou. Essa é a página número 2. Você entendeu? 3, 4, 5, 10, 20... Daí a pouquinho, 200 páginas enumeradas, corrigidas, certinha. Você entendeu o trabalho de Kardec? Foi esse. Mas não é assim dizendo do jeito que eu estou dizendo que pareceu tão fácil para ele. Não. Kardec foi um cientista, um pesquisador. Ele averiguou tudo, sabe? Ele analisou tudo na íntegra. Mas, dizendo dessa forma, para mostrar para as pessoas que Kardec não foi o fundador do Espiritismo.
e nem o Criador, e sim o compilador do Consolador. O Espiritismo é obra dos espíritos, não é de natureza humana. De natureza humana é Moisés e Jesus. Kardec é quem diz isso nas Gênesis, não somos nós. A doutrina dos espíritos é a terceira grande revelação. E como nós conhecemos um pouquinho mais essa questão, nós enquadramos Chico Xavier na quarta revelação, que não é aceito pelos espíritas por enquanto, mas lá pelo ano de 2100, 2200, as pessoas vão acabar aceitando e enquadrando o que Chico Xavier fez como sendo a quarta revelação. Porque só através das obras de Chico Xavier, Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Gabriel Delano, Camilo Flammarion e mais uns dois aí só, chega, né? Porque senão complica. É que nós conseguimos entender a obra de Allan Kardec. Se você não estudar esses outros missionários, porque esses que acabei de dizer são missionários. Se você não estudar essas obras desses outros missionários, você não consegue entender a obra do verdadeiro missionário Hipólito Leon Denis Rivail. Então, 2100, 2200, eles vão acatar o Chico Xavier, a obra do Chico Xavier, deixada por ele, como sendo a quarta revelação. Mas a doutrina dos espíritos, os bons espíritos mesmo já nos disseram que não haveria mais revelação nenhuma. Aí eu tenho que dizer para esses tontos que diz isso, raciocine. Nós nos encontramos sobre um alicerce tão sólido, que é a doutrina codificada por Hipólito Leon Denis Rivail, que nós podemos moldar em cima desse alicerce, de acordo com a justiça divina, aquilo que nós bem quisermos e que acharmos conveniente, desde que prezemos e respeitemos os desígnios das leis do Criador. E Chico fez o quê? Chico, sobre esse alicerce robusto, que é as obras de Kardec, através de Chico, os bons espíritos, a maioria que contribuíram na codificação da doutrina dos espíritos lá com Hipólito Leon Denis Rivail, ajudaram Chico Xavier. Inclusive, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, me falta agora na mente o capítulo, tem uma mensagem de Emmanuel. Se você não sabe, fique sabendo. Emmanuel, nosso Senhor Jesus Cristo, o convidou e lhe entregou a responsabilidade de reunir todos os espíritos que participaram na codificação da doutrina dos espíritos. Então, Emmanuel, ele foi o líder da pleia de espíritos que codificou a doutrina dos espíritos. Emmanuel é grande demais, gente.
Desculpe, nós não temos noção da grandeza desse ser, não. Para Jesus convidá-lo como o líder de reunir as caravanas de espíritos que trabalharia através de Polito de Ondenizar Riva na codificação. Pois bem, depois, o que acontece? O que aconteceu? Nós temos que entender que Emmanuel esteve no Brasil como jesuíta, né? E ali ele fundou São Paulo, a cidade de São Paulo. Depois ele nasceu, creio que foi na Espanha. Então, no Brasil ele foi... Eu vou deixar para narrar essa história no próximo vídeo. Vamos para o próximo vídeo.